Olá, como vai? Estamos aqui para continuar nosso estudo, o nosso guia de estudos sobre o livro de Efésios. Na verdade, esse é o nosso terceiro estudo na carta que Paulo escreveu aos cidadãos, aos irmãos que viviam ali em Éfeso. Nós já vimos nas lições anteriores que o apóstolo Paulo estava preso lá na cidade de Roma, quando ele escreveu essa carta, lá na prisão. E percebemos também que as lições que Paulo escreveu para os Efésios também servem para a gente. Na verdade, isso já foi percebido já desde o início, quando eles receberam essa carta e eles começaram a copiar. Alguém gostou da carta e falou assim, posso copiar a carta? Falou, claro. E alguém copiava aquela carta. E alguém dizia assim, posso copiar da sua cópia? Posso, e copiava a carta. E felizmente chegou até nós através da Bíblia Sagrada, A carta aos Efésios. E nós estamos estudando durante esse trimestre, esse estudo. E eu quero fazer um pedido a você que tem assistido regularmente esses estudos. Nós colocamos esses vídeos aqui na plataforma, mas para que eles se tornem relevantes, é importante que você se inscreva no canal, é importante que você dê o seu like, que você comente e que você compartilhe, porque assim outras pessoas são abençoadas com esse vídeo. E não somente esse, mas outros vídeos que temos no canal aqui também. Bom, como sempre fazemos antes do nosso estudo, nós oramos. Então, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Estaremos estudando nesse momento sobre o Teu Filho, Jesus. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos a mensagem que Deus tem para nós no livro de Efésios. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é O Poder do Jesus Exaltado. O Poder do Jesus Exaltado. Então, esse é o assunto de hoje, poder. Poder. E logo no início, o nosso guia de estudo menciona que o ser humano está sempre em busca de poder, de mais poder, Você já imaginou se você vivesse lá pelo século XIX, quando foi inventado ali o primeiro automóvel, e você visse aquele primeiro automóvel pela primeira vez passando por sua cidade, naquela velocidade que você achava impressionante, Certamente você ficaria espantado e pensaria que era coisa de bruxaria. Não é verdade? Nas cenas vocês estão vendo um vídeo preparado pela Mercedes-Benz que mostra como seria essa primeira viagem longa de 12 horas que uma mulher fez, de uma cidade até a outra. E as pessoas ficavam impressionadas achando que era bruxaria. E o mundo foi se desenvolvendo e o ser humano buscando mais poder. E hoje você encontra os automóveis aí espalhados pelas cidades, pelas ruas, são milhares, são bilhões de automóveis espalhados pelo mundo, Em todas as partes do mundo. Temos automóveis que atingem velocidades impressionantes. Você fica assustado com essas corridas de automóveis. E caminhões que mesmo carregados com toneladas de carga, tem uma potência fantástica, um poder impressionante, e as pessoas ficam de olho no próximo recorde, seja do automóvel, do caminhão e das motocicletas com velocidades impressionantes. Mas acho que o que mais impressiona são os aviões, porque os aviões eles conseguem atingir velocidades superiores à velocidade do som. Velocidades impressionantes. Sim, o homem está sempre em busca de mais e mais poder. E em busca desse poder, surgiu a corrida espacial, viajar pelo espaço, conhecer não apenas a Lua, mas conhecer outros planetas. E talvez pensassem, ou talvez ainda pensem, que quem controlar as viagens espaciais vai controlar o mundo. Porque o espaço sideral é algo fantástico. Bilhões de estrelas espalhadas por milhares de galáxias por esse universo sem fim.
E eu estou citando esses números, mas eu não tenho ideia do número de estrelas e o número de galáxias. E quem comanda tudo isso? Quem está no controle de tudo isso? Quem tem o poder sobre tudo isso? Em nosso estudo de hoje, nós vamos falar desse personagem que tem em suas mãos o poder de controlar e manter o universo. Que coisa impressionante, né? E o verso principal de nosso estudo está em Efésios capítulo 1, 19 e 20. Diz assim: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. No nosso primeiro estudo, que eu recomendo que você volte lá e assista, não é? Vou deixar até aqui o card para que você, o link para você acessar a primeira lição, eu mencionei a maravilha que era a cidade de Éfeso, uma cidade grande, impressionante, com cerca de 250 mil habitantes. Eles tinham ali um comércio vibrante, um porto marítimo, né? Mas uma coisa que chamava a atenção era o turismo religioso, porque eles tinham muitos templos, eles adoravam muitos deuses. E eles tinham ali o seu templo principal, que era o templo de Artemis, ou de Ártemis, também chamado de deusa Diana. Na verdade, esse templo enorme, incrível, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E ali dentro desse templo eles tinham Diana, a deusa dos Efésios, a padroeira da cidade. E a cidade girava em torno desse frenesi religioso, né? E uma coisa impressionante, as pessoas vendiam esses ídolos, né? Havia um comércio ali crescente. Nós estudamos no primeiro estudo como isso causou problemas ali, não é? Essa era a deusa Diana, ou uma representação dela, uma senhora aí, uma estátua, em que ela tinha assim uma série, ou alguns dizem que são ovos, outros dizem que são seios, outros dizem que são testículos de boi, que eram justamente símbolos da fertilidade, ali de pendurado pelo corpo dela, porque acreditava-se que ela dava fertilidade à terra, fertilidade às pessoas e assim por diante. E as pessoas adoravam essa padroeira da cidade. Eles esculpiam essa deusa em madeira ou em pedra, revestia com ouro, né? Aqueles que tinham mais dinheiro, né? E o que Paulo estava tentando transmitir aos Efésios, ele queria que eles deixassem de olhar esses deuses pagãos, porque esses deuses não tinham poder. Era apenas uma estátua, apenas um ídolo. Ele queria que eles experimentassem o verdadeiro poder pelo meio do Espírito Santo. A imensidão do poder que Deus oferece através de Jesus Cristo, não é? E nós podemos ver esse poder em 4 eventos da história da salvação e de mudança no universo. O nosso estudo menciona esses 4 pontos. O primeiro foi a ressurreição de Jesus. O segundo, a sua exaltação no trono de Deus. O terceiro, a colocação de todas as coisas em sujeição a Cristo. E o quarto, a dádiva de Cristo à igreja como seu cabeça. E quando a gente considera esses eventos, todos começam a compreender e a considerar e a experimentar a abrangência desse poder, né? O poder que Deus exerce. Primeiro, você como filho amado. Segundo, em sua igreja local, você vê como Deus tem abençoado ali a sua região, a sua igreja, os seus irmãos. Terceiro, a igreja mundial, que é um verdadeiro milagre. A igreja adventista tem crescido em todo o mundo, espalhada aí por mais de 200 países, com os seus templos, a sua juventude vibrante, né? Os seus desbravadores, as suas escolas, colégios, faculdades, universidades, os seus hospitais promovendo a saúde, os centros de vida saudável,
E esses membros sempre recebendo mais e mais inspiração e poder vindo de Deus por meio do Espírito Santo, né? E Ellen White, no livro Desejado das Nações, ela diz assim: o Salvador deseja nos dar uma bênção superior àquela que lhe pedimos. Tendo pedido suas bênçãos, devemos crer que as receberemos e agradecer-lhe, porque já as recebemos. Ou seja, você pede e já agradece, porque com certeza vai receber. Então podemos cuidar dos nossos deveres, certos de que a bênção virá quando mais necessitarmos dela. Muitas vezes não vem na hora, vem no momento em que Deus julga ser mais necessário. Quando tivermos aprendido a fazer isso, saberemos que nossas orações são atendidas. Deus fará por nós infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo a riqueza da sua glória, conforme está em Efésios 3, 20 e 16, e a eficácia da força do seu poder, conforme está em Efésios 1, verso 19. E nós temos em destaque 3 temas principais em nosso estudo de hoje. O primeiro deles diz: as orações de louvor e ação de graça são essenciais à vida do cristão. Estar sempre louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O segundo ponto: é indispensável experimentar o poder transformador de Jesus e do Espírito na vida, na nossa vida, na sua vida, não é? Experimentar o poder do Espírito Santo na vida. Que coisa maravilhosa. E o terceiro ponto: como verdadeiros cristãos, conhecendo e experimentando o poder de Cristo, podemos viver livremente nele, sem temer os poderes rebeldes deste mundo. Depois, então, de fazer uma síntese sobre Cristo e louvar a Deus pelo seu plano de salvação este em Cristo Jesus, Paulo, em Efésios, aqui no capítulo 1, dos versos 15 a 23, assegura a seus irmãos e a suas irmãs em Éfeso que ele está orando por eles, orando para que eles continuem a experimentar a salvação por meio do ministério do Espírito Santo na vida deles. E nós vamos ver esse relato na primeira parte do nosso estudo. Essa primeira parte do nosso estudo tem como título Oração e Ações de Graça. Oração e Ações de Graça. E eu gostaria de ler para vocês, na Bíblia, a mensagem, esses versos do capítulo 1, dos versos 15 ao verso 23. Diz assim: é por isso que da primeira vez que ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor, e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. E ele continua dizendo: toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com sua presença. Impressionante esses textos de Paulo, né? É impressionante como ele descreve o poder de Jesus. Como ele ora. As orações de Paulo, que orações interessantes, poderosas, impressionantes. Que coisa maravilhosa. Muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente ora assim meio pesaroso, né? Tons de lamentação.
A gente lamenta mais do que agradece. Falamos mais dos problemas e das dificuldades do que das bênçãos e esquecemos de agradecer e louvar. E quando a gente lê o que Paulo escreveu, a gente percebe que a ação de graças é a língua original da oração. Guarde aí. A ação de graças é a língua original da oração. Temos que agradecer as bênçãos divinas. Ajoelhou, já começa a agradecer. Esse é o segredo transformador de Paulo. A oração, diz ele, é a chave do louvor e da ação de graças. Na verdade, Paulo disse em Efésios capítulo 1, verso 16, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Aliás, você já agradeceu hoje? Não agradeceu ainda? Vamos fazer uma pausa para louvar e agradecer? Vamos orar. Querido Pai, eu te louvo por tua bondade na minha vida e na vida dos que estão assistindo nesse momento. Eu te agradeço pelo dom da vida, por te conhecer, por estar estudando a tua palavra nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. É bom louvar e agradecer, não é verdade? A gente sente muito bem fazendo isso. Em Efésios 3, versos 14 a 21, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim, minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior. E para que Cristo viva em vocês, que o convidam a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimente a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Você sabe muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderia imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós por seu Espírito acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Olhe, Paulo dando louvores, dando glórias, aleluias a Deus na igreja, a Deus no Messias Jesus. Glória por todas as gerações, glória por todos sempre. Louvar a Deus é algo impressionante. Existe um livro chamado Parábolas de Jesus. Vejam que citação interessante e a utilidade do louvor, como é importante na sua vida, na minha vida, na vida do cristão. Vejam só, louvar a Deus em plenitude e sinceridade de coração é tanto um dever quanto é a oração. Devemos mostrar ao mundo e a todos os seres celestiais que apreciamos o maravilhoso amor de Deus à humanidade decaída e esperamos maiores bênçãos de sua infinita plenitude. Muito mais do que o fazemos, precisamos falar dos capítulos preciosos de nossa experiência. É o testemunho, não é? Depois de um derramamento especial do Espírito Santo, nossa alegria no Senhor e nossa eficiência em seu serviço aumentariam grandemente com o recontar sua bondade e suas maravilhosas obras a favor de seus filhos. Essas práticas reprimem o poder de Satanás, expelem o espírito de murmuração e queixa, e o tentador perde terreno. Cultivam aqueles atributos de caráter que habilitarão os moradores da terra para as mansões celestes. Um tal testemunho terá influência sobre os outros. Não pode ser empregado o meio mais eficaz de conquistá-los para Cristo. Olha que coisa impressionante. Então louve, agradeça a Deus, né? Diga sempre, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu me lembro de uma história que eu li já faz bastante tempo, de um homem que ele tinha um apelido na cidade de Senhor Louva a Deus. É porque ele estava sempre louvando a Deus.
Ele encontrava uma pessoa e falava, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por aquilo. Sempre louvando. E as pessoas puseram o apelido nele de Senhor Louva-a-Deus. E um dia, ele foi ao dentista, e o dentista estava um pouco preocupado com o Senhor Louva-a-Deus, porque o Senhor Louva-a-Deus, ele não tinha, às vezes, o desconfiômetro. Às vezes estava em um lugar, num ambiente, e gritava, louvado seja Deus, e as pessoas até assustavam. E o dentista falou assim, vou esperar que ele não faça um louva-a-Deus aqui dentro do meu consultório, vai assustar os pacientes que estão esperando aí. E aí pegou uma revista, né? Uma revista sobre turismo, e deu para ele, falou assim, o senhor vai lendo um pouquinho enquanto aguarda, tá bem? Tá bem. E o dentista voltou lá para o consultório, estava atendendo o paciente, e o senhor Louva-a-Deus começou a folhear a revista ali, a revista de turismo. Chegou um momento, o senhor Louva-a-Deus deu um grito. Louvado seja Deus! E as pessoas se assustaram, e o dentista falou, não é possível. Eu dei para ele uma revista de turismo. O que é que o senhor Louva-a-Deus achou numa revista de turismo? E o senhor Louva-a-Deus, ali com a revista, gritando, louvado seja Deus, o dentista sai e fala, o que aconteceu, senhor? Ele falou, sabe, eu estava lendo nessa revista, e eu me lembrei de Miqueias, porque aqui fala sobre a profundeza do mar, como tem uns lugares profundos que são quilômetros de profundidade. E eu me lembrei que Miqueias diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, louvado seja Deus. Certamente o senhor Louva-a-Deus era uma pessoa muito feliz, porque estava sempre louvando a Deus. Vamos para a nossa próxima parte, que tem como título Experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Paulo já havia revelado aos cristãos de Éfeso que ele não parava de agradecer a Deus por eles. Não parava de agradecer a Deus por eles. E ele ainda revelou que sempre que orava, se lembrava deles na oração. Estava lá no caderninho, na agenda de oração do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. E Paulo havia percebido que o Espírito Santo havia entrado na vida deles quando eles aceitaram a Jesus. Mas então ele ora para uma nova, ou ora por uma nova bênção. E essa nova bênção aparece no livro de Efésios, no capítulo 1, versos 17 a 19. Leiam comigo na versão A Mensagem. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para seus seguidores, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós, que confiamos nele. Força sem fim, poder sem limite. Paulo orando pelo povo de Éfeso, e sempre que ele orava, ele disse, eu penso em vocês, e dou graças, e eu peço isso e peço aquilo, pedia sabedoria para eles, discernimento, né? Que eles conhecessem o plano que Deus traçou para a vida deles. Esse é um bom exemplo de oração, que a gente devia ter em mente também, ao orarmos, quem sabe, por um filho, por um parente, por um amigo, né? Colocarmos na nossa agenda de oração, na nossa listinha de oração. E a escritora Ellen White aconselha, precisamos examinar diligentemente as Escrituras com oração. Nosso entendimento deve ser avivado pelo Espírito Santo e o coração erguido a Deus com fé, esperança e contínuo louvor. Por meio dos méritos de Cristo, de sua justiça, que pela fé nos são imputados, cumpre-nos atingir a perfeição do caráter cristão. Então veja, quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler com oração, para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria, lhe dê entendimento para a compreensão da mensagem contida na palavra de Deus. Por isso que oramos aqui no início do nosso estudo. E ela continua dizendo, olhando para Jesus e confiando em seus méritos, apoderamo-nos das bênçãos da luz, da paz, da alegria do Espírito Santo. E em vista das grandes coisas que Cristo tem feito por nós, somos
habilitados a exclamar: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1. Algumas traduções dizem: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Porque nós fomos chamados e somos chamados filhos de Deus. Paulo tinha tido uma experiência muito marcante lá na estrada para Damasco. Vocês conhecem a história. Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos que viviam em Damasco. E no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus Cristo. Uma luz brilha e ele literalmente cai ao chão. E literalmente cai em si. Porque ele conversa com Jesus ali, uma primeira conversa. E percebe que estava fazendo uma coisa errada. Depois ele teve aquela experiência fantástica, porque ele ficou cego, os amigos o levaram até a cidade de Damasco, e ali Ananias, indicado por Deus, foi até a casa onde estava Saulo, né? Porque depois ele mudou de nome para Paulo, e disse para ele: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Está em Atos 9, verso 17. E aí, Paulo foi para a Arábia, provavelmente no Monte Sinai. Ele queria ter um encontro maior com Deus, ele queria saber mais. E ele diz que ficou lá cerca de 2 anos e meio, na Arábia. E ele viu coisas que não podia contar, não foi permitido a ele contar, nem escrever, nós não sabemos o que ele viu. Ele fala que foi arrebatado ao céu, ele não sabe se foi em sonho, se foi em visão, né? E essa experiência que ele teve, que transformou a vida de Saulo para Paulo, ele queria que os irmãos em Éfeso também tivessem, e certamente, se ele nos conhecesse, ele queria que nós tivéssemos também essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência com Jesus Cristo, né? E você, já recebeu essa suprema grandeza do seu poder? Nós, o que cremos, de acordo com Paulo? Então talvez a gente precisa continuar orando, né? Orando para recebermos e experimentarmos o discernimento que só o Espírito Santo pode dar a nós. A próxima parte do nosso estudo tem como título Participando do Poder da Ressurreição. A ressurreição de Cristo é um tema fascinante. Quando eu assisto assim algum filme sobre a vida de Jesus, eu fico imaginando como a pessoa que criou aquele filme imaginou a vida de Jesus. E alguns têm ideias interessantíssimas. Existe uma série chamada AD, Anno Domini. A Bíblia continua, é uma série de filmes. E ela retrata a cena da ressurreição. Eu acho impressionante, né? Claro que os filmes são apenas especulações, mas a Bíblia diz que o anjo desceu e disse: Jesus, teu pai te chama. E eu posso imaginar a cara dos soldados diante daquela cena impressionante, do anjo chegando ali, tirando aquela pedra da frente do sepulcro, Jesus saindo em glória e majestade, os soldados caídos pelo chão. Realmente foi uma cena marcante para eles. Eu já tive a oportunidade de visitar em Jerusalém um local que se acredita tenha sido a tumba onde Jesus foi sepultado. Fica em um local chamado o Jardim da Tumba. E milhares de turistas visitam esse lugar todos os meses. Eu entrei naquela tumba vazia. Muitas pessoas fazem o mesmo porque é emocionante entrar naquela tumba. E eu me lembro da primeira vez que eu entrei ali e pude ler na inscrição da porta de entrada as palavras do anjo. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E na oração de Paulo, aqui em Efésios capítulo 1, do verso 20 a 23, ele demonstra que esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes a compreensão da imensidão do poder de Deus. Não dos poderes dos ídolos, que não têm poder nenhum. Então ele aponta para 2 eventos como as primeiras ilustrações do poder divino. A primeira delas, a ressurreição de Jesus. Que poder fantástico! Ressuscitar da morte, trazer para a vida alguém que morreu 3 dias atrás. Né? A ressurreição de Jesus.
E agora, ao ir para o céu, vem o segundo ponto, a exaltação de Jesus ao trono do universo. E ele diz em Efésios 1, 20 a 22, e eu leio aqui na Bíblia, na versão A Mensagem, toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório. Será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. A ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã, porque Cristo ressuscitou. E é por isso que nós, os crentes, aguardamos a futura ressurreição quando Jesus Cristo voltar. E receberão, de acordo com a Bíblia, a vida eterna no momento da volta de Jesus. E porque Cristo ressuscitou, nós podemos contar com as bênçãos do Evangelho, incluindo aí o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossa vida, né? É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 20 a 22, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Porque ele ressuscitou, todos aqueles que morreram crendo no Evangelho, crendo no plano da salvação, também hão de ressuscitar, hão de ressurgir na sua vinda. Existe um livro da escritora Ellen White, aliás, um livro premiado, chamado O Desejado das Nações. Está em português, esse O Desejado de Todas as Nações, ele é um livro que tem várias línguas. Foi escrito originalmente, obviamente, em inglês, porque é a escritora americana, mas nós temos ele em português e eu recomendo esse livro. E ela diz o seguinte a respeito do sepulcro de Jesus e a sua ressurreição. Ela diz assim, o Salvador saiu do sepulcro pela via que havia em si mesmo. Sobre a tumba aberta de José, Cristo proclamara vitorioso, eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras só podiam ser pronunciadas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. Dependem de receber a vida divina do mais alto serafim ao mais humilde dos seres vivos. Todos são reabastecidos pela fonte da vida. Somente aquele que é um com Deus podia dizer, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Isso está em João capítulo 10, verso 18. Em sua divindade, Cristo possuía o poder para quebrar as algemas da morte. Cristo tinha o poder para quebrar as algemas da morte. Ah, todos nós precisamos desse poder na nossa vida. Em algumas ocasiões a gente sente que precisa mais, não é? Quando a gente está assim em situação difícil, né? Porque a terra ainda é assolada pelo pecado. Tanta coisa ruim acontecendo nos dias de hoje, não é? Violência, pessoas com falta de emprego, pessoas que não têm alimentação necessária, né? Pessoas que não têm um teto. São as dificuldades que assolam a vida, alguns mais, outros menos. E eu aconselho a você a pedir esse poder de Cristo em sua vida no dia de hoje. Ore a Deus e peça pelo poder. Né? A escritora Ellen White ainda diz assim, o Espírito Santo espera para auxiliar a cada alma crente e Jesus declara, as palavras de Mateus 28, 20, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Sejam os crentes em Jesus fortes, pessoas de oração e cheios de confiança no poder de Cristo para salvar. E aí ela cita Salmo 50, verso 15, onde diz, invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Ou seja, você invoca a Deus quando você tem angústia, Deus o livra e você testemunha e louva a Deus pelo poder dele na sua vida. O próximo tema que vamos estudar é Cristo acima de todos os poderes.
Cristo acima de todos os poderes. Vocês se lembram, eu já disse aqui, que a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra, mas uma cidade muito religiosa, né? Uma cidade muito religiosa, com seus templos, com a sua idolatria, com o seu paganismo, mas eles acreditavam no sobrenatural. E parece que Satanás atuava naquele lugar também, né? De forma visível, digo. O espiritual era uma coisa ali bem visível, né? E por isso que a Bíblia menciona, já mencionamos no primeiro estudo, eu aconselho que você acesse o link das nossas lições que já estudamos. No nosso primeiro estudo do livro de Efésios, nós temos a história de 7 filhos de Seva, que aparece lá em Atos, no capítulo 19, 11 a 20. Eles eram exorcistas profissionais, expulsavam o demônio. E eles começaram a usar o nome de Paulo e o nome de Jesus. Então eles chegavam lá e diziam assim, olha, diante do endemoniado, né? Olhe, eu esconjuro que você saia dele pelo poder de Paulo ou pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Parece que deu resultado em algumas ocasiões, mas chegou um momento que um endemoniado daquele olhou para eles e falou assim, olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas não conheço vocês não. Ele disse que aquele endemoniado pulou para cima desses homens e deu uma surra neles. Rasgou as roupas deles. E a Bíblia diz que eles fugiram apavorados, feridos e machucados e sem roupa, né? Então, na verdade, a magia era algo comum em Éfeso. Não era só em Éfeso, era no mundo helenístico da época, né? Havia passado desde da Grécia, agora na época de Roma, né? Eles acreditavam no sobrenatural. E eles acreditavam que o espiritual exercia influência em todos os aspectos da vida. E o mágico, o feiticeiro, o vidente, ele procurava discernir quais eram os espíritos benéficos e aqueles que eram nocivos. E então começavam a criar fórmulas, amuletos, mandingas, feitiços, alguma coisa para controlar os espíritos que atuavam na vida da pessoa. Parece com os dias de hoje? Eu acho que parece. Eu dei uma busca assim, eu não entrei nas páginas porque às vezes você começa a pesquisar alguma coisa e você vai em terrenos que são proibidos. Mas eu dei uma pesquisada sobre os feiticeiros modernos, os feiticeiros de hoje, e fiquei impressionado. Dê uma olhada aqui nas páginas que eu encontrei, e são centenas ou milhares de páginas dedicadas à feitiçaria, à magia. Veja os títulos: Feiticeiros Modernos, Coração de Feiticeira Moderna, Magias Feitiças, Rezas, Banhos, Simpatias, Encantamentos, Amarração e Magia Negra, Feitiços de um nome que é esquisito, né? E assim vai. É uma coisa impressionante. O povo está interessado nessa coisa suja. Aqui próximo à minha casa existe uma livraria grande. E de vez em quando eu vou lá e eu gosto de olhar assim os lançamentos de livros religiosos, às vezes as Bíblias e as versões que existem. E o problema é que a parte religiosa e espiritual está junto também com essa parte de magia, espiritismo, feitiçaria e tudo mais. E eu fico impressionado com o tanto de livros de magia, de espiritismo, de feitiços que existem. Veja só, guia completo, o livro completo de bruxaria, tratado elementar de magia prática, o livro mestre de feitiços e magias, o livro de feitiços para novas bruxas. Ou seja, é impressionante o povo interessado nessas coisas ligadas a Satanás. Se você abre uma plataforma de filme, seja ela qual for, hoje existem várias, né? Mas eu abri uma delas aqui. Você vai ver, e pus lá a palavra bruxaria, o tanto de filmes sobre bruxaria, demonismo, demônios, Satanás, Lúcifer. As pessoas estão interessadas nessas coisas? Que coisa terrível. Olha esse artigo de O Globo, falando do TikTok.
Só que eles chamam de witch talk, fazendo um trocadilho com a palavra inglesa witch, que é o significado de bruxa, né? Ou de bruxaria. E ele diz assim, bruxaria no TikTok rende bilhões de visualizações com dicas de feitiços, dicas de feitiços e vídeos bem-humorados. E ali aparece a foto de uma dessas novas bruxas, né? O nome dela é Gianni Wendler. Ela é estudante de veterinária e diz, sou bruxa. E um detalhe, quando você chega nesse Witch Talk e digita lá, vai aparecer 25 bilhões de visualizações. Você sabe o que é 25 bilhões de visualizações? É mais de 3 vezes a população do planeta Terra, de gente olhando e buscando bruxaria. Parece que a gente está pior que a época de Éfeso. Muito pior. É por isso que em Efésios, no capítulo 2, verso 2, Paulo diz assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, os efésios no passado, pelo menos esse grupo agora que se tornou cristão, estava ligado a Deus, eles não podiam voltar agora para servir novamente ao príncipe das potestades do ar. Ou seja, Satanás, o espírito que opera nos filhos da desobediência, ou seja, o próprio diabo. Eles não poderiam voltar nisso, né? E ele continua dizendo em Efésios capítulo 6, verso 12, e esse verso serve para a gente hoje também. Veja o que diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, essa horda de demônios, 1/3 dos anjos do céu que deixaram o céu, que se rebelaram, estão na terra. E essa horda de maldade controlada pelo príncipe deste mundo, Satanás, e os seus principados e suas potestades, a nossa luta é contra eles e sozinho a gente não consegue. A gente precisa do poder de Cristo, o poder do Espírito Santo. O nosso mundo hoje está em busca por poder. Está buscando especialmente fontes espirituais de poderes que darão sucesso ao longo da vida. Muitos políticos, muitos cantores, muitos atores e atrizes são satanistas ou estão ligados a sociedades secretas buscando poder espiritual, ou são espíritas no sentido de fazerem mandingas e coisas para obterem poder, não é? Eles procuram receber sucesso. Lembram-se que Satanás disse a Jesus, olha, eu posso dar a você todos esses reinos, todo esse poder, não é? E ele oferece o poder. Ele falou para Eva lá no começo, olha, você vai ser conhecedora do bem e o mal, você vai ser como Deus. E esse povo quer poder. E à medida que a gente vai se aproximando do fim da história desse planeta, o fim da história humana, o fim do pecado, pessoas conscientes ou inconscientes começam a decidir ficar do lado dessas forças demoníacas, do lado de Satanás. Milhões de pessoas, de fato, perceberam e percebem que estão escravizados, mas muitos não conseguem mais sair. Estão presos naquela sociedade secreta, estão presos àquela igreja satânica, estão presos à mandinga, ao feitiço, às cartomantes, e só Jesus pode libertá-los. E muitas delas nem sabem que existe um outro poder, um poder muito maior que é o poder de Jesus Cristo. E tem aqueles que têm medo, simplesmente medo desses poderes demoníacos. Na verdade, o mundo hoje é um mundo que dá medo mesmo, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de terremotos, outros têm medo de tsunamis, e é para ter medo mesmo, né? Destrói tudo. Alguns têm medo até de buracos negros, de repente a nossa terra vai ser engolida num buraco negro, né?
Alguns têm medo da posição dos corpos celestes, estão sempre procurando os horóscopos e tentando ver ali o que significa isso, o que significa aquilo. Outras têm medo do poder do apetite, não conseguem segurar, né? E vão crescendo para o lado. Outros têm medo da ira interior, explodem com facilidade, estão sempre brigando, discutindo, né? E recentemente existe mais uma coisa que mete medo, é a inteligência artificial. Porque muitas vezes você não sabe mais o que é verdade, porque a inteligência artificial faz um vídeo, a inteligência artificial escreve, a inteligência artificial imita a voz, e é para dar medo mesmo, né? Mas Paulo insiste de que o poder de Cristo é infinitamente superior a todos esses poderes. Cristo criou o universo. Tudo isso ele criou com seus poderes, fontes de energia. Portanto, todas essas forças, todas, estão sob o controle de Jesus, o controle de Cristo. E ele nos criou e pode nos restaurar e nos ajudar a controlar a nós mesmos e a quaisquer problemas internos que tenhamos medo. O Senhor criou todos os anjos, todos os seres angelicais. Infelizmente, uma parte se rebelou contra Deus, se tornou demoníaca e tenta controlar o mundo. Mas Jesus derrotou a rebelião deles durante sua primeira vinda. E, por fim, vai destruí-los para sempre. Bem como o poder deles vai ser o fim do grande conflito. Mesmo agora, essas entidades demoníacas estão derrotadas. Elas não podem obter a vitória sobre nós quando estamos ao lado de Jesus Cristo. E o livro de Efésios, capítulo 1, no verso 17 a 22, Paulo diz assim: para que Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. E na versão A Mensagem, ele diz assim: apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que ele tem para seus seguidores, à grandiosidade absoluta de sua obra em nós que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. Jesus e seu poder infinito está à nossa disposição. Jesus é o supremo Senhor de todas as coisas. No final, em breve, preste atenção, em breve, ele vai colocar tudo em ordem. Vale a pena ficar ao lado de Jesus. Vale a pena deixarmos que ele tenha poder sobre a nossa vida e transforme a nossa vida a cada dia. E agora nós temos mais uma parte que tem como título Jesus, todas as coisas e sua igreja. Jesus, todas as coisas e sua igreja. Paulo diz aqui em Efésios que todas as coisas, incluindo os poderes cósmicos, sobrenaturais, espirituais, estão sob os pés de Cristo. E nos versos 21 e 22 de Efésios, capítulo 1, ele diz que Jesus é quem supre todas as necessidades da igreja, do qual ele é a cabeça. Efésios 1, 21 a 23 diz assim: Cristo está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com sua presença. Deus tornou Cristo vitorioso sobre todos os poderes do maligno. E a igreja identificada com Cristo é suprida por ele, com tudo que a igreja precisa. É a própria vitória garantida sobre esses inimigos. O poder de Deus
exibido lá na ressurreição de Jesus e a exaltação de Cristo acima de todo o poder do universo, foi ativado para a igreja. Deus deu o Cristo vitorioso à igreja. E quando a igreja se une a Ele, ela pode ser vitoriosa também. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seu corpo de crenças, o seu corpo de doutrina, tem uma crença chamada Crença Fundamental número 11, que tem como título Crescimento em Cristo. Eu tirei um trechinho. Veja o que diz. A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre as forças do mal que ainda procuram nos controlar ao andarmos com Ele em paz, alegria e com a certeza do seu amor. Agora, o Espírito Santo habita em nós e reveste-nos de poder. Nessa nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, comungando com Ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na sua providência, cantando seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão da igreja. Devemos, portanto, buscar esse poder. Devemos louvar, devemos nos alegrar. Devemos estar na igreja sempre que possível, junto com os irmãos, buscando esse poder que está disponível. E o meio de conseguirmos esse poder é a oração. Ellen White, ela tem 2 citações sobre esse assunto. Ela diz assim: a oração da fé é a grande força do cristão e com toda certeza prevalecerá contra Satanás. E quando sinceramente vamos a ele em busca de auxílio, os exércitos de Satanás se alarmam. E olha que outro texto interessante, onde ela diz: a oração é a respiração da alma. Você está respirando aí? É muito bom respirar, não é? Quando você vai ao campo, aquele ar puro, e você respira, né? Sente aquele ar puro preenchendo os pulmões. E ela diz agora que a oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da vida religiosa. Então a oração é a respiração da alma. Que tal respirarmos agora? Que tal orarmos, buscando esse poder do alto céus? Vamos orar. Querido Pai de amor, te agradecemos por teu Filho amado Jesus e pelo poder sobre todas as coisas que ele possui. Querido Jesus, te agradecemos porque se coloca à nossa disposição para nos salvar e nos ajudar em nossas lutas nesse planeta dominado pelo pecado. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Nos dê a vitória necessária a cada dia. Divino Espírito Santo, nos fortaleça em nossas fraquezas. Nos proteja contra os poderes do mal que ainda imperam nesse planeta. Esteja ao nosso lado sempre, até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando o nosso estudo de hoje, mas na próxima semana a gente vai estar de volta com um novo estudo na Carta de Efésios. O título do nosso próximo estudo é Como Deus nos resgata. Como Deus nos resgata. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe os nossos vídeos, porque assim outras pessoas vão ser abençoadas também, né? Você também, se gostou do programa de hoje, aperte aí o like, né? O sinal de positivo. E faça o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, na medida do possível temos respondido a todos, né? Eu tenho outros vídeos nesse canal, no canal Chegou a Hora, e você pode entrar no canal e procurar por outros vídeos e assistindo aos vídeos sobre o tempo do fim, o tempo em que estamos vivendo. Que o Senhor abençoe a vocês todos. Nos vemos no nosso próximo programa. Até lá.